Então, irmãos, há alguns domingos já nós estamos analisando a carta de 1 Timóteo. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Timóteo, capítulo de número 1, o título da nossa mensagem hoje à noite, para nós meditarmos, é A Glória de Deus na Salvação de Pecadores. Leremos do versículo 12 até o versículo de número 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti neste momento, pedindo que nos conduzas na Tua Palavra, para Te conhecermos melhor, Senhor, e sabermos a Tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos a Te glorificar, Pai. Somos pecadores, falhos, precisamos da Tua graça todos os dias de nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa, Pai, das nossas limitações. Ajuda-me neste momento, sei que não sou capaz. Capacita-me com o Teu Espírito Santo para trazer a Tua igreja, ó Deus, o Teu ensinamento, e juntos possamos crescer, juntos possamos estar mais firmes na fé, juntos, Senhor, possamos resistir aos nossos pecados, Satanás e este mundo, e, Senhor, levar o Teu Evangelho e pregar a Tua Palavra, porque para isso fomos salvos. Pai, nos dê sabedoria esta noite, pois precisamos de muito. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos analisando a carta de 1 Timóteo. Nós estamos já fazendo isso há alguns domingos e hoje nós entramos, então, estamos nos encaminhando para o final do capítulo 1. São alguns capítulos, né? 6 capítulos. Então, nós estamos nos encaminhando já para o final do primeiro capítulo do livro. E hoje à noite nós vamos falar sobre a glória de Deus na salvação de pecadores. Só vamos dar uma recapitulada rápida nas outras 3 mensagens. Até aqui foram 3 exposições, de 1 a 2, de 3 a 7 e de 8 a 11. Então, de 1 a 2 nós vimos a missão de Timóteo em Éfeso. Nós vimos que essa carta era uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Ele deu uma missão a Timóteo, né? Essa missão era corrigir alguns membros da igreja de Éfeso que estavam ensinando doutrinas erradas, algumas fábulas e genealogias que consumiam o tempo e o pensamento das pessoas, e elas não viviam o cristianismo verdadeiramente, elas não olhavam para o Evangelho e não viam a salvação somente pela graça no Senhor Jesus Cristo. Então havia alguns judaizantes ali no meio que ensinavam o povo que para ser cristão, para ser seguidor de Cristo, tinha que cumprir a lei de Moisés também. Então, Timóteo ficou lá com essa responsabilidade. E ele tinha um propósito e um objetivo nessa correção, que era buscar o arrependimento desses mestres da igreja, porque como eles ensinavam, eles eram mestres na igreja, né? E ele tinha que corrigir essas pessoas para que elas se arrependessem e buscassem verdadeiramente a Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por último, então, Paulo vai dizer que esses homens, eles queriam usar a lei de Deus, só que eles estavam usando a lei de forma incorreta. E aí então ele vai no versículo 8 e 18 nos ensinar o uso correto da lei de Deus
E foi isso que nós vimos até aqui. Hoje, então, nós vamos abordar do 12 ao 17 exatamente 3 coisas: o testemunho de salvação de Paulo, do 15 ao 16, Jesus quem salva pecadores, é Ele somente, e Ele salva de fato. E no 17, então, uma doxologia de Paulo, como nós lemos aqui. Esses são os nossos 3 tópicos dessa noite. Como eu falei para o Clayton ali antes, nós teríamos o testemunho de alguém bem especial da igreja hoje à noite, e é o testemunho de salvação de Paulo. Quando nós olhamos para o versículo 12 até o 14, que é a nossa primeira divisão, nós vemos Paulo contando o seu testemunho de salvação. Aquilo que aconteceu em Atos 9, que os irmãos bem lembram, ao caminho de Damasco, onde ele se chamava Saulo, toda aquela sua conversão, ele vai relatar aqui da perspectiva agora dele, de um testemunho. Então, aqueles irmãos que, quando a gente vê um missionário aqui, ou algum irmão se converte, ele conta o seu testemunho, até geralmente, quando alguém deseja se tornar membro, nós perguntamos como a pessoa foi salva, em que momento da vida dela ela conheceu o Senhor Jesus Cristo e como isso aconteceu. E aqui nós temos então o relato de Paulo sobre a sua salvação. Paulo, meus irmãos, apenas para nós conhecermos um pouquinho ele, eu sei que os irmãos conhecem bastante Paulo. Ele se chamava Saulo antes de ser chamado de Paulo. Ele foi nascido em Tarsis, ele era um judeu da dispersão, como chama, era um judeu fora de Israel, nascido fora de Israel, mas de linhagem judia. Ele era da tribo de Benjamim, criado como fariseu, a seita mais legalista do primeiro século, instruído aos pés de Gamaliel, e os irmãos bem lembram quem era Gamaliel, era um dos principais mestres da lei da época do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi cúmplice na morte de Estevão, ainda como Saulo. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Ele perseguia a seita chamada do Caminho, ou Nazarenos. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mais à frente eles foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos, de forma pejorativa. O nome cristãos não foi dado a nós como reconhecimento de que nós adoramos o Senhor Jesus Cristo como Deus e queremos ser mais parecidos com Ele. Na verdade, o termo cristãos foi posto a nós de forma pejorativa, porque Cristo morreu na cruz, e a cruz era uma morte vergonhosa naquela época. Então, para aqueles que seguiam Jesus Cristo, eles chamavam de cristãos, aqueles que seguiam aquele que morreu na cruz. Mas, para a nossa glória, é por isso que ele morreu na cruz, para a nossa salvação. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Só para nós lermos um pouquinho do que Paulo falava dele mesmo quando Saulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, nos diz assim. Perdão, isso é depois da salvação de Paulo, quando ele se refere a ele, lembrando da sua vida de Saulo. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então veja, isso era constante na mente de Paulo, o passado dele. Ele, aqui aos Coríntios, ele está declarando que, olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu persegui a igreja do Senhor. Esse era Paulo, meus irmãos. Vamos para Atos, capítulo de número 9. Atos 9. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 13 a 16. Nos diz assim. Aqui, os irmãos sabem que em Atos 9 o Senhor aparece a Paulo, a caminho de Damasco, quando ele aspirava perseguir a igreja, aspirava a prender alguns cristãos. Ele já tinha cartas em mãos com autorização para fazer isso, e ele então é convertido por Jesus Cristo, não foi Paulo quem se converteu, Jesus Cristo converteu ele caiu do cavalo, no versículo ali mais acima, mas vamos ler o versículo 13, e diz assim: Ananias, sobre Paulo, disse ao Senhor: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, veja o versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, já desde o início da salvação de Paulo, Deus já estava dizendo que ele iria padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Do Novo Testamento, meus irmãos, que nós temos 27 livros no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, 13 deles foram escritos por esse homem, foram escritos por Paulo. Ou seja, praticamente ele é o autor com mais conteúdo no Novo Testamento, vamos dizer assim. Mas vamos voltar lá para o nosso texto base, em 1 Timóteo, para nós analisarmos o texto e não nos devagarmos muito. Do versículo 12 ao 14, o nosso primeiro tópico, então, o testemunho de salvação de Paulo. Paulo ele diz aqui, meus irmãos, que ele: e dou graças ao que me tem confortado. Início do versículo 12. Me tem confortado. Algumas versões, acho que eu tenho um honor ali, não sei se é atualizado, não sei se eu está atualizado hoje, mas diz fortaleceu, aquele que tem fortalecido. Algumas trazem aquele que me tem consolado. Oi? Deu forças. Deu forças, exatamente, me fortaleceu, deu forças, aquele que me tem consolado e aquele desconfortado. Então, dependendo da versão, a gente tem esses termos. Mas veja bem, ele reconhece que Deus é quem tem fortalecido ele. Ele começa o seu testemunho assim, ele diz: e dou graças ao que me tem confortado ou fortalecido. Ele me teve por fiel, veja ali na sequência, a Cristo Jesus, Senhor nosso, esse é o objeto a quem ele está dando graça, e ele segue: porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele era grato, meus irmãos, porque Deus operou a salvação nele, e não porque ele tomou uma decisão. Veja bem, ele dá graças a Deus porque tem confortado ele, porque ele me teve por fiel. Ou seja, ele sabe que ele não é fiel. Paulo sabia dos seus pecados, ele sabia das suas perseguições. Estou ouvindo no versículo 13, vejam o que ele diz: a mim que dantes fui o quê? Blasfemo. Aqui, se nós lembrarmos daquela lista de pecados que Paulo listou do versículo 8 ao 10, nós vamos lembrar que do versículo 8 ao 10 ele listou pecados que quebram os 10 mandamentos. E aqui no versículo 13 nós temos blasfemo, perseguidor e injurioso. Palavras de Paulo sobre ele mesmo. Porque dantes, ou seja, antes da minha salvação, eu fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Então, meus irmãos, aqui Paulo está classificando ele como quebrando toda a lei de Deus. Porque blasfemar contra o nome de Deus quebra os 4 primeiros mandamentos, que é o nosso relacionamento, é o relacionamento entre Deus e o homem. E perseguir o seu próximo, seja ele quem for, ou injuriar o seu próximo, quebra os outros 6 mandamentos. Então Paulo está dizendo que ele quebrou toda a lei de Deus antes. Ele diz aqui: dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Ele obrigou, meus irmãos, os cristãos a blasfemarem. Vamos ler rapidamente, deixa eu ler em Timóteo, em Atos 26:11. E vejam o que Paulo declara que ele fez. Lucas registrando, é claro, em Atos 26:11. Discurso de Paulo perante Agripa. Atos 26:11 diz assim: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Veja, Paulo, meus irmãos, ele prendia aqueles da seita do caminho, os nazarenos, mais à frente chamados como cristãos, e ele os obrigava a blasfemar, é o que nos diz o texto. Ele judiava das pessoas, ele batia neles, ele perseguia. Não é à toa que ele mandou prender alguns.
foi cúmplice na morte de Estevão. E ele mesmo então relata no seu discurso que ele obrigou os cristãos a blasfemarem. Vamos voltar para Timóteo? Então veja, ele não só blasfemou contra o nome de Deus, como ele obrigou outros a blasfemar. Versículo então que segue aqui no versículo 13, na sua segunda parte ele diz: mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Essa declaração, a gente precisa entender que Paulo aqui ele não está tentando se justificar. Não é como eu dizer, eu pecava, eu fiz tudo aquilo na minha época de incrédulo porque eu era pecador, então está tudo bem, Deus me salvou, agora está tudo bem. Não, veja bem, ele está declarando aqui, essa é uma declaração não de inocência, não uma desculpa pelo que ele tinha feito, é uma declaração, é um relato de tudo aquilo que ele fez antes de ter conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então houve um momento na vida de Paulo em que Deus o converteu, em que Deus mudou o seu caminho, em que Deus abriu os seus olhos, em que Deus colocou um coração de carne aonde havia um coração de pedra. Deus deu fé a ele, Deus abriu os seus olhos. Deus abriu os seus olhos. E a partir dali então, ele buscou o Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados, como nós podemos ler em Atos 9. E esse aqui, como sendo o testemunho dele, primeiramente ele começou o testemunho dizendo quem era que o salvou. Ele diz: eu dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque Ele me teve por fiel quando eu era infiel, pondo-me no ministério. E ele diz, então, relata todos os pecados dele. Eu fui perseguidor, eu blasfemei, eu obriguei os outros a blasfemar, fui injurioso, mas Timóteo, Efésios, lembra que essa carta era dirigida a Timóteo, mas a igreja em Éfeso iria ler essa carta. Ele diz: mas eu alcancei misericórdia. Veja, tudo que ele fez, ele vem relatando: olha tudo que eu fiz, mas eu alcancei misericórdia, não em mim mesmo, eu alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E aí no versículo 14 ele vai dizer ali então: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Veja o contraponto do versículo 13 com 14. No 13 ele relatou os pecados dele, e ele disse que ele fez tudo isso na ignorância e na incredulidade. E no 14 ele diz o que aconteceu com ele para que ele mudasse aquilo, para que ele abandonasse aqueles pecados. A graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Vejam o testemunho de salvação de Paulo aqui. Ele reconhece que foi a graça de Deus que o alcançou e superabundou o seu coração com a fé em Jesus Cristo. Esse é o objeto do testemunho dele. Quando ele diz que aqui no testemunho, no breve testemunho de Paulo da sua salvação, ele não diz: um dia na minha vida eu estava a caminho, então eu busquei conhecer o Senhor Jesus, ou ele olhou para mim e perguntou. Acho que pode congelar, né? Pode deixar congelado, não tem problema. Obrigado. E ele então, o testemunho de Paulo aqui, meus irmãos, da sua salvação, ele diz: olha, eu fui pecador, eu fiz isso, eu estava assim, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus superabundou no meu coração com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E a partir dali, eu criei. A partir dali, Deus colocou vida em mim. E por isso, meus irmãos, ele vai seguir no versículo 15 e 16, e ele vai dizer, no versículo 15, primeiramente, ele vai dizer no versículo 16 ele vai dizer o porquê que ele foi salvo, mas no versículo 15, ele vai dizer que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, versículo 15. Só que Paulo ele usa esse termo aqui, essa palavra é fiel, no mínimo umas 6 vezes entre as suas cartas, tá? E quando ele declara isso, essa palavra é uma palavra fiel, quer dizer que ele espera que o leitor ele pare e medite no que ele vai ler agora. Esta palavra é fiel. Não quer dizer que o que ele tem escrito até agora é mentira, mas é que ele quer chamar a atenção para que o leitor, no caso, Timóteo na época, que o leitor prestasse bastante atenção no que ele ia falar a seguir. E veja o que ele diz a seguir:
Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Ou seja, é uma palavra verdadeira, Timóteo. É algo que você pode confiar na sua vida. Ela deve ser recebida. O que é esse digna de toda aceitação? É que Timóteo deveria receber ela, a igreja deveria receber essa palavra, deveria crer e obedecer essa palavra. Lembre-se que a igreja iria ler essa carta, então nós precisamos sempre lembrar que ela é destinada a Timóteo, mas Timóteo estava à frente da igreja em Éfeso e ele então iria ler a carta de Paulo para a igreja em Éfeso. Então, vejam o que ele diz: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui a gente vai demorar um pouquinho, tem alguns pontos que eu queria tratar com os irmãos nesse versículo, que é o tema, vamos dizer assim, o centro da nossa mensagem hoje à noite. Esse versículo, se nós conversarmos com os irmãos, todos nós já ouvimos esse versículo. Ele é quase equivalente ao João 13,16, que todo mundo sabe. Porque ele é um versículo repetido muitas vezes. Só que às vezes a gente não para pensar no que Paulo está dizendo realmente aqui. E Paulo aqui ele parte de alguns pressupostos para fazer essas afirmações. Pensa, ele está dizendo aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Vejam essa declaração de Paulo. A gente costuma, eu já até ouvi alguns pregadores dizerem que aqui Paulo está se comiserando, ele está vamos dizer assim, tem uma autopiedade aqui no que Paulo está dizendo, mas não é isso. Vejam, nós vamos analisar essa afirmação por partes, que é para nós entendermos o conteúdo dessa mensagem. Ele está dizendo assim, veja, ele deu testemunho de salvação dele, e agora ele chega para Timóteo e diz: olha, Timóteo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tu viu como eu fui salvo? Tu viu que eu fui salvo somente pela graça? Eu era um pecador, eu blasfemei, eu obriguei irmãos a blasfemarem. Mas mesmo assim, Cristo me alcançou, a sua graça superabundou no meu coração. E agora, escuta o que eu vou te dizer. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui nós temos todo o Evangelho de forma compacta, vamos dizer assim, zipado. Né? Paulo ele zipou o Evangelho todo nessa declaração. Por isso que ela tem muito conteúdo para nós analisarmos. Mas vamos para ela. A primeira coisa que eu queria mencionar para os irmãos sobre esse versículo, o primeiro pressuposto que Paulo tem ao afirmar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O mundo é feito de pecadores, ou seja, são pecadores os que cometem pecado e quebram a lei de Deus. Não tem exceção, não há um justo, não há um sequer. Então, quando Paulo diz aqui que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, ele está dizendo que o mundo todo é constituído de pecadores. Não tem um santo, não tem um justo no mundo em si mesmo. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Senão Jesus não teria vindo ao mundo. Concordam? Se a humanidade fosse santa em si mesma, se não fosse corrupta, por que Jesus viria ao mundo? Então, essa declaração, ela tem como base que o mundo é feito de pecadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esses pecadores, eles estão perdidos. Vejam quando Paulo diz ali, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar. Só se salva algo que se perdeu. Só se salva algo que se havia perdido. Senão, não teria necessidade de Cristo vir ao mundo. Se os pecadores pudessem se salvar por si mesmos, por si só, vamos dizer assim, sem Deus os auxiliar, não haveria necessidade de Cristo vir ao mundo. Então esse é o segundo pressuposto que Paulo está partindo quando ele faz essa declaração. Ele diz: os pecadores estão perdidos, por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Terceira afirmação, terceiro pressuposto que Paulo tem ao fazer essa afirmação: os pecadores não podem salvar a si mesmos. Se pudessem, por que Jesus teria vindo ao mundo? Por que Deus teria feito o seu filho sofrer na cruz? Por que Jesus teria apanhado? Por que Jesus teria sido chicoteado? Por que Jesus teria posto uma coroa de espinhos no mestre? Por que ele teria passado por tudo aquilo? Por que ele teria morrido?
se o pecador pudesse salvar a si mesmo. Porque se os pecadores pudessem salvar a si mesmo, Paulo não teria feito essa afirmação. Ele diz que Cristo Jesus, ele não disse que outra pessoa veio, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo salvar pecadores. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi Ellen White, não foi nenhum desses que veio ao mundo salvar pecadores. Foi Jesus Cristo. Ele veio ao mundo salvar pecadores. Por que os pecadores não podem se salvar? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o pecador descrito de 3 formas, na maioria das vezes: o pecador ímpio, morto, surdo e cego. Esses são termos usados no Novo Testamento para chamar aquelas pessoas que estão longe de Deus, aquelas pessoas que não buscam a Deus, aquelas pessoas que odeiam Deus. Eles são mortos nos seus pecados, são surdos porque não ouvem a lei de Deus, não ouvem o Evangelho, e são cegos porque não veem a Deus, não buscam a Deus. Esses são termos usados para chamar incrédulos, mortos, cegos e surdos. Por isso que eles não podem se salvar. O cego, ele não pode dar visão a ele mesmo, o morto não pode dar vida a si mesmo, e o surdo não pode se fazer ouvir, não pode ouvir por si mesmo. Então esses termos, meus irmãos, nos fazem entender, quando nós lemos o Novo Testamento, nós nos deparamos muito com ele. Nos fazem entender que o pecador, ele não pode salvar a si mesmo. Se o pecador pudesse, Jesus Cristo teria vindo em vão a este mundo. Quarto pressuposto que Paulo tem ao fazer essa afirmação: a razão da vinda de Cristo é salvar pecadores. Jesus Cristo, ele não veio para... Alguns acham que Jesus Cristo era um grande mestre. Não, ele não era Deus, ele era só um grande mestre, um grande profeta. Ele não veio reformar o judaísmo da sua época. Alguns dizem que Jesus era um grande rabino do primeiro século. Ele era um grande rabino, e aí os seus discípulos, quando ele foi crucificado, seus discípulos lá roubaram o seu corpo e disseram que ele havia ressuscitado. Existem muitos teólogos que afirmam isso, teólogos liberais, é claro. Mas, meus irmãos, Jesus, ele é Deus encarnado. E a razão pela qual ele veio a este mundo não foi para reformar o judaísmo, não foi para tirar alguns pescadores lá de Nazaré, de Jerusalém, não foi chamar alguns pescadores da Galileia para serem oradores fantásticos que adquiririam para si grandes riquezas. Não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo com um objetivo. Ele não veio ao mundo trazer riqueza para as pessoas. Ele não veio ao mundo distribuir dinheiro, vamos dizer assim. Ele não veio ao mundo simplesmente deixar as pessoas mais sábias. Ele veio ao mundo com um objetivo: salvar pecadores. É isso que Paulo está dizendo aqui, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O artigo é importante, até quando eu estava estudando aqui esse versículo, se nós olharmos, a maioria das versões tem para salvar os pecadores. Se os irmãos cuidarem aí. Esse artigo, ele não está no original. Quando nossos tradutores foram traduzir esse versículo, eles botaram para salvar os pecadores. No original não tem esse artigo definido. Quando nós afirmamos que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, quer dizer que ele veio salvar todos os pecadores. É isso que estaria implícito na declaração. Como não tem esse ele veio ao mundo para salvar pecadores. Ou seja, dentre os pecadores, ele vai salvar alguns. É isso que nós precisamos entender. É importante a gente ressaltar aqui que Paulo não está afirmando que Jesus veio salvar os pecadores. Ele veio sim salvar pecadores. É diferente as duas afirmações. Bom, vamos para Mateus 18, rapidamente. Perdão, eu vou pular esse aqui. Vamos ler João 6, 37. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, 39 e 43.
Versículo 37 diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, meus irmãos, Deus deu alguns dos pecadores perdidos a Cristo, para que Ele salvasse esses, para que Ele operasse a sua obra de salvação. Então, quando Paulo declara aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, Cristo vai efetivamente salvar pecadores. Vocês estão em João ainda? Vamos para o capítulo 10 ali, 2 folhinhas para a direita. João 10, versículo 14 a 17, nos diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida por todos do mundo, pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo, Ele dá a sua vida. Aqui é a declaração dele. Ele está falando dele. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aqui, o quinto pressuposto, vamos voltar lá para Timóteo capítulo 1, versículo 15. O quinto pressuposto que Paulo tem ao fazer essa afirmação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Acho que os irmãos vão sair daqui com esse versículo memorizado hoje, né? De tanto que eu estou repetindo. Mas esse versículo ele é crucial para todo o restante do livro de Timóteo. O quinto pressuposto é que Jesus, Ele efetivamente salva pecadores. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele não está dizendo, vamos colocar nesse ângulo da questão, Ele não está dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo tentar salvar pecadores. Ou Ele não está dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para que talvez alguns pecadores se salvem. Não, Ele está dizendo aqui que Cristo Jesus veio ao mundo efetivamente para salvar pecadores. Então, se Ele veio para isso, como Filho de Deus, pecadores serão salvos. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos. E ainda hoje pecadores são salvos. Ou não? Cristo Jesus salvou lá os da época dele e nunca mais seriam salvos. Não. Até hoje Deus converte pessoas do seu mau caminho. Deus coloca a fé no coração delas e elas se arrependem dos seus pecados e buscam a Ele. Então veja, meus irmãos, aqui Paulo não está dizendo que Jesus tenta salvar pecadores. Ele veio efetivamente salvar pecadores. Ele não veio tentar, Ele veio salvar. Ele não tentou nada. Deus não tenta alguma coisa, Ele faz. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Se Ele tentar e não conseguir e falhar, quer dizer que Ele não é onipotente, ou seja, o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Não é à toa que Paulo vai terminar essa epígrafe com uma doxologia. A doxologia, que os irmãos não lembrem, é quando é uma expressão de louvor e adoração a Deus. Isso é doxologia. É quando o autor bíblico ele não consegue se conter de alegria quando ele contempla a salvação de Deus e ele diz assim: tudo pertence a Ti, Senhor. Tu és o Rei dos Reis por todos os séculos. Mas nós vamos chegar lá no 17. Ainda dentro do quinto, então, Jesus salva efetivamente pecadores. Ele não disse assim, e aqui é importante a gente entender que a missão de Jesus não foi uma missão fracassada.
Alguns, no primeiro século, interpretaram: poxa, Pedro foi né? Ele voltou a pescar. Pô, Jesus morreu, a gente estava todo mundo seguindo ele lá. Mas morreu? Vamos voltar a pescar, né? E Jesus aparece para ele depois: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, a missão de Jesus não foi um fracasso. Ele veio para morrer. Ele veio para ressuscitar no terceiro dia. Ele não disse algo do tipo assim, e aí nós podemos olhar em toda a Escritura, e Jesus nunca vai dizer assim: eu vim a este mundo, morrer por todo mundo, e talvez aí, se alguém se salvar, se alguém crer na minha mensagem, talvez está tudo certo, daí esse aí está salvo, vai estar comigo no céu. Ele não disse isso. Ele não disse: eu vou ir e morrer por todo mundo, e quem sabe, se alguém se arrepender, também vai para o céu. Não, ele não disse isso em nenhum momento das Escrituras. Ele disse, como diz Paulo aqui, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e Ele efetivamente salva pecadores. Ele não tenta salvar pecadores. Como nós lemos em João, Ele veio morrer, e Ele morreu pelas ovelhas que o Pai deu a Ele. E aí a gente para pensar: poxa, se Ele morreu há 2000 anos, como que hoje em dia, pessoas nascendo hoje são salvas? Porque lá na cruz do Calvário, meus irmãos, na obra redentora de Cristo, todos os que haviam de se salvar em toda a história estavam gravados em Cristo, nas mãos de Cristo. Todos nós estávamos lá. Todos os pecados, os nossos pecados, e daqueles que vão se converter até a volta de Cristo, todos eles estavam na cruz do Senhor. Ele não vai ter que vir outra vez morrer. Não, Ele veio no ano 1, vamos dizer assim, e morreu por todo mundo que estava antes. Aí agora Ele vem 3.000 anos depois e morre de novo por todos que pecaram de 1 a 3.000 anos. Não, Ele morreu uma única vez pelos pecados de todos aqueles que o Pai deu a Ele, todas aquelas ovelhas do seu aprisco. Foi o que nós lemos em João. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. É importante nós termos isso em mente. Quando o soldado fura ao lado do nosso Senhor e sai apenas água, não sai sangue, ele já havia vertido todo o seu sangue. Não há ninguém no inferno neste momento, meus irmãos, pelo qual Cristo verteu o seu sangue. Veja bem essa declaração: não há ninguém no inferno neste momento pelo qual Cristo verteu o seu sangue. Se houvesse, o sangue de Cristo não tem poder para salvar o pecador. Se Cristo morreu por alguém que hoje está no inferno, quer dizer que Ele não tem poder para salvar. É isso que nós queremos dizer quando o sangue de Cristo tem poder para salvar o pecador. Porque se Ele verteu o sangue dele, não quer dizer que Ele tem, eu vou verter o meu sangue e talvez alguns se salvem. Não. Deus deu a Ele as ovelhas pela qual Ele iria morrer. E quando Ele morreu ciente por quem Ele estava morrendo. Não é talvez. As Escrituras não trabalham com talvez alguém queira, talvez não. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim Paulo estava afirmando então que Cristo Jesus, Ele não falha. A missão dele não foi em vão. Se Ele veio ao mundo com um objetivo, Ele cumpriu esse objetivo. Esses pecadores, meus irmãos, eles serão salvos, apesar da sua cegueira, apesar da sua dureza de coração. Quer mais cego e duro que Paulo? Como nós vimos, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, ou seja, os seus pais, quando ele era pequeno, deixou ele com esse mestre esse que era especialista na lei. E os irmãos lembram como eram os fariseus? Eles tentavam o Senhor Jesus, eles perseguiam o Senhor Jesus, porque eles acreditavam que eles eram salvos por cumprirem a lei. Ou seja, Paulo, quando perseguia os cristãos, ele tinha em mente que ele estava fazendo um favor a Deus.
que essa seita dos cristãos tinha que acabar, que ela era ofensa contra Deus. E ele estava cego no seu entendimento, ele estava morto nos seus pecados. E Deus então, a caminho de Damasco, o cega, ele fica cego por algum tempo, e ele então, ao cair do cavalo, declara: quem és tu? E ele diz, o Senhor Jesus diz que eu sou Jesus, aquele que persegue. E ele diz, então, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, meus irmãos, Deus muda o coração de Paulo. Deus abre os seus olhos para que ele veja e entenda o verdadeiro Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que Jesus Cristo morreu por pecadores e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando assim que Deus aceitou o seu sacrifício pelos pecados das suas ovelhas. Se passou 2000 anos, como eu falei, dessas palavras, e até hoje pecadores são salvos, e não há ninguém, eu espero aqui, ou ninguém que entenda verdadeiramente o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e possa bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu decidi por Cristo, eu sou salvo pela minha decisão, eu sou salvo porque um dia eu estava pecando e eu optei por abandonar o meu pecado e abraçar Deus, porque eu posso decidir a minha salvação. Eu espero, meus irmãos, que, e como disse um teólogo, não lembro o nome dele, o D.A. Carson, ele disse que ninguém vai chegar no céu e bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque eu decidi, eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém vai chegar no céu e dizer que está lá por sua própria decisão. E sexta afirmação que eu gostaria de fazer para os irmãos, cuidando do relógio, que sexto pressuposto que Paulo tem ao afirmar isso, é que, veja bem, no final do versículo diz: dos quais eu sou o principal. Se ele salvou o pior dos pecadores, e esse principal aqui não quer dizer que Paulo esteja se colocando como o maior pecador de todos os tempos, quer dizer que em ordem de grandeza diante de Deus ele era o primeiro pecador, ele era assim, o mais pior, vamos dizer assim, de todos. E ele diz assim, o sexto pressuposto, quando ele quer afirmar isso, ele quer dizer que se ele salvou o principal dos pecadores, quem dirá os outros? Ou seja, se Deus salvou alguém que participou da morte de Estevão, que perseguiu a igreja, que obrigava os cristãos a blasfemar do seu Deus, que perseguia os cristãos, e aí na perseguição vem agressão, vem tortura. Então, se Deus perdoou alguém assim, se Deus perdoou um pecador convicto de que estava fazendo algo certo, mas fazendo totalmente errado, totalmente longe de Deus, quem dirá os outros? Assim que o apóstolo Paulo se via, devido ao seu passado, como vimos, Deus salva quem Ele quiser: assassinos, estupradores, mentirosos, ladrões, gulosos, fornicadores. Ele salva quem Ele quer, Ele é Deus. Ao longo de toda a história, meus irmãos, nós podemos ver casos, ou até entre nós mesmos saber, de pessoas que eram extremamente, vamos ao termo, pecadoras antes da sua conversão, e Deus mesmo assim alcançou elas. Deus não pode converter um estuprador? Pode. Existe algo em nós que resiste a isso, Deus pode converter um assassino? Pode. Ele não converteu um ladrão na cruz? O ladrão na cruz não disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? O ladrão não foi batizado, não participou de nenhuma ceia, mas ele diz: ainda hoje estarás comigo no reino. Então, meus irmãos, se o Senhor Jesus pode salvar um ladrão, um assassino, Ele pode salvar quem Ele quiser. Ele pode converter do seu mau caminho quem Ele quiser. Ele é Deus. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse: dos quais eu sou o principal. Porque se eu, que sou o principal, fui salvo, quer dizer que não tem ninguém na terra culpado o suficiente, vamos dizer assim, num grau, medindo, de certa forma, não tem ninguém na terra que Deus não possa converter do seu mau caminho.
Versículo 16, então, para nós avançarmos, já indo para o final, aqui Paulo vai declarar a Timóteo o porquê que Deus salvou ele. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é: por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Aqui o primeiro ponto. Veja o objetivo, porque Paulo foi salvo. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Aqui Paulo está dizendo que Paulo está exaltando a grandiosidade da paciência de Deus. Deus foi paciente quando por vários, vamos dizer assim, anos, Ele perseguiu a igreja. Ou Deus não foi paciente com a gente? Nós não nascemos salvos, vamos dizer assim. Nós não nos criamos na igreja, falamos assim, não. Nós tivemos o nosso tempo antes da salvação, tempos longe de Deus, em que Deus foi paciente conosco. Deus não nos destruiu, Deus não nos executou, Deus foi paciente com os nossos pecados. E em um determinado momento da nossa vida, Ele nos trouxe para si. Paulo está dizendo que, para que Jesus Cristo mostrasse, que veja bem, não é só bonzinhos, não é só pessoas bonzinhas que são convertidas, são assassinos. Paulo, nós vamos considerar, ele foi participante do assassinato de Estevão. Assassino. Perseguiu a igreja, torturou a igreja, forçou a igreja a blasfemar de Deus, irmãos a blasfemarem de Deus. Tanto que Ananias, quando nós vemos lá em Atos, ele diz o que? Olha, Senhor, sério que eu tenho que ir lá falar com ele? O Senhor sabe quem é ele. Tu viu que ele veio aqui para prender os cristãos? Tu viu que ele está na cidade para nos prender? E tu manda eu ir falar com ele, pegar o evangelho e batizar ele ainda. Ananias retrucando Deus, vamos dizer assim, né? E Deus disse sim, porque esse é para mim um grande vaso e que vai levar a mensagem aos gentios, e ele tem que entender que ele vai sofrer pelo meu nome. E aqui no versículo 16, então, Paulo está dizendo que Jesus foi muito paciente com os pecados dele. Deus suportou os insultos, as perseguições de Paulo, e apesar de suas enormes ações contra Deus, ele não abandonou Paulo. Veja bem, não foi tudo o que Paulo fez que impediu que Deus o salvasse. Paulo era, como ele diz nas palavras deles, o pior dos pecadores. Ele era um fariseu, legalista, e ele está dizendo que isso não impediu Deus de salvar ele. Porque se Deus quer salvar, Ele salva. E aqui, eu não sei se os irmãos lembram de John Newton, ele, até o hino Amazing Grace do Congregamento de vocês, né? Ele escreveu esse hino, e os irmãos lembram o que ele era? Ele era um traficante de escravos. Se os irmãos já olharam o filme Amazing Grace, ele tem alguns dados históricos bem interessantes, cujos navios, nos mostra que os navios negreiros, eles saíam, vamos dizer assim, com, sei lá, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas da África. Eles chegavam no seu destino com somente 200, 300 pessoas vivas. Todas as outras haviam morrido no caminho. Seja de disenteria, seja de fome, seja das mais diversas causas. Ele era capitão de um navio que traficava escravos. John Newton, que escreveu o hino Amazing Grace. Ou seja, ele vendia pessoas. Isso é extremamente grave. Ou seja, não importa o tamanho do pecado. E aí John Newton ele vai declarar em determinado momento da sua vida, mais para o final, ele declara que ele só lembra de duas coisas: que ele é um grande pecador, mas que Jesus é um grande Salvador. Ele sabe que, apesar de todo o pecado que ele tinha feito, Jesus Cristo o perdoou, porque Jesus Cristo é um grande Salvador. Mas ele lembrava que ele era um grande pecador. Paulo vai dizer, meus irmãos, no segundo ponto. O primeiro é que para que Jesus mostrasse em Paulo a sua longanimidade. Esse é o primeiro ponto, do versículo 16. O segundo aqui, olha o objetivo:
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está dizendo, olha, eu fui salvo, e aqui a palavra exemplo, no grego ela pode ser traduzida, ela seria um pouco melhor traduzida como protótipo, ou um tipo, alguma coisa próxima de modelo. Então, quando ele diz aqui um exemplo, quer dizer que, olha, eu fui salvo para que, ele contou o testemunho dele antes, lembre-se disso, ele acabou de contar o testemunho e ele está dizendo, ó, eu fui salvo para que pelo meu exemplo, para o exemplo dos que haviam de crer em Cristo para a vida eterna. Veja que Paulo está dizendo que se ele, que foi o principal dos pecadores, foi salvo, há esperança para todos os pecadores. Não há pecado suficiente que Deus não possa perdoar. Às vezes a gente acaba se questionando, né? Poxa, será que aquela pessoa lá, meus irmãos, se aquela pessoa for uma ovelha que o pai deu ao filho, ela vai ser sim salva em algum momento da vida dela, por mais horrenda que sejam as ações delas e horríveis que sejam as ações delas nesse momento. Nós não somos o Senhor da história, nós não vemos a história como um todo. Deus, ele cria a realidade, Deus, ele sabe o amanhã e ele conhece todos os dias. A própria palavra de Deus nos diz que às vezes a gente planeja as coisas de amanhã e de semana que vem, mas se Deus não confirmar, não vai acontecer. Eu quero isso, quero aquilo, eu vou lá, vou negociar, vou comprar, vou vender, e quando vê, sei lá, chove, for o pneu do carro, nada acontece, né? Batem em ti com a sinaleira, né? Porque Deus é quem conhece o dia de amanhã, nós não conhecemos. E meus irmãos, Paulo está dizendo que ele foi salvo para exemplo dos que haviam de crer em Deus para a vida eterna. Porque se ele, nas palavras dele, como o pior dos pecadores, se ele que foi o pior, Deus mudou o coração dele, Deus abriu os olhos dele, quanto mais todos os outros que haveriam de ser salvos. E por fim, então, quando Paulo termina essa exposição do plano de salvação de Deus, ele irrompe, o coração dele exalta e termina numa doxologia, que é o versículo 17. Vamos encerrar no versículo 17, que diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Então Paulo, quando ele vê assim, ele deu o testemunho dele, ele disse: eu era um pecador, eu era o pior de todos eles, mas a graça de Deus operou no meu coração. E eu sei, eu era infiel, mas Ele me teve por fiel, Ele derramou a sua justiça em mim, Ele me lavou, Ele me purificou dos meus pecados. E eu sei isso porque Ele veio ao mundo para salvar pecadores. É esse o objetivo de Jesus. Ele não veio ao mundo para deixar grandes ensinamentos, Ele veio para salvar pecadores. E eu sei disso porque eu, o pior, fui salvo por Ele. E nisso, então, quando ele expõe o plano de salvação de Deus, quando ele expõe a maravilhosa graça de Deus na salvação, o coração dele não se aguenta. E aí ele tinha mais coisas para dizer para Timóteo, mas ele para e escreve: ora, ao Rei dos séculos. Algumas versões trazem ao Rei eterno. E aí, se nós olharmos o versículo 16, o final, ele diz o quê? Nele para a vida eterna, ou seja, os que haviam de crer nele para a vida eterna. Todo aquele que crer em Cristo, que for salvo, aquelas ovelhas do aprisco do Senhor, a qual o Pai deu ao Filho e o Filho verteu o seu sangue por elas. Por essas ovelhas, essas têm a vida eterna. Por quê? Porque quem deu a vida a elas não foi alguém temporal, foi um Rei eterno, ou o Rei dos séculos. Para nós o tempo ele é muito vívido, né? A gente envelhece, começa as dores, começa a gota, começa os cabelos brancos ali, né? O honor ali tem bastante, alguns nem tanto cabelo, começa a cair os cabelos. Para nós o tempo ele é muito vívido, mas para Deus, meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo de 2000 anos atrás.
Ele é o mesmo, Ele é o Deus que criou todas essas coisas, Ele é o Deus eterno. Para nós a eternidade é algo tão, eu vou dizer até complicado de entender, né? Nós vivemos 80, 90, no máximo 100 anos. A nossa vida, como diz a Escritura, é um vapor de fumaça. Hoje eu estou com 26, daqui a pouco eu estarei com 30, 40, vários filhos correndo por aí. Então, meus irmãos, a nossa vida ela é breve e nós não conhecemos o dia de amanhã, mas podemos depender do Deus que é eterno. Ele é eterno, e porque Ele é eterno, Ele nos dá a vida eterna. Depois Paulo diz ali o quê? Que Ele é imortal. O que é imortal? É que não morre, Ele não enfraquece. Às vezes o pessoal pensa, né? Poxa, Deus estava como um gás lá no Antigo Testamento. Deus estava toda hora agindo no meio do povo, mandando fazer guerra, mandando fazer isso, dando lei, e mandando fazer isso e aquilo, e no Novo Testamento ele se acalma um pouquinho, e aí agora ele parou, né? Ou seja, parece que Deus mudou. Não, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo lá que criou, Ele é o mesmo que mandou Noé botar os animais na arca. Ele é o mesmo que prometeu a Abraão que da descendência dele viria o Messias. Ele é o mesmo, cumprindo na história o seu plano, a sua vontade. Isaías vai dizer que Deus está nos céus assentado, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele está sentado no seu trono, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano, Ele é imortal. Nós enfraquecemos, a nossa memória esvanece, a nossa força se vai, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso Paulo quis dizer quando ele disse que Deus é imortal, quer dizer que Deus não enfraquece. Ou seja, se Ele salvou pecadores há 2000 anos, Ele salva hoje, Ele vai continuar salvando pecadores. Depois ele diz ali, invisível. E aqui, quando Paulo ele diz que Deus é invisível, quer dizer que nós não podemos ver a Deus, mas que nós vemos as ações de Deus na conversão de pecadores. Era isso que ele veio falando desde o versículo 11, quando ele fala do Evangelho. Depois ele dá o seu testemunho e ele diz que Jesus veio ao mundo salvar pecadores, e agora ele diz que Deus é invisível. Mas Deus é realmente invisível, mas nós o vemos na sua ação poderosa da conversão de pecadores. Quantos pecadores nós vemos remidos, convertidos por Deus? Não é algo que a gente possa dizer, está aqui Deus, pode ver. Mas, meus irmãos, quando Deus muda vidas, não tem como não dizer que é Ele agindo. Quando nós contamos, até mesmo entre nós, os nossos testemunhos de salvação, nós vemos que foi Deus quem nos salvou. Não havia nada em nós. Nós não queríamos Deus. E quando Deus nos converte, nós simplesmente nos prostramos diante dele e dizemos, olha, toda a glória a Ti, Senhor, porque eu em mim nunca Te buscaria. Eu não queria saber de Ti. Se não fosse o Senhor quebrar o meu coração, o Senhor colocar fé em mim, eu jamais Te buscaria. Ao Deus único, e aí o que ele quer dizer com esse único? Se os irmãos nos lembrarem, isso vai estar lá mais na carta de Efésios. Em Éfeso havia a deusa chamada Diana, e ela era conhecida como a deusa do submundo. Ela comandava, os submundos, ela era adorada por isso. Por que Paulo faz questão de, quando o coração dele irrompe em exultação a Deus, ele diz que Deus é único, porque não há ninguém, não há nenhum igual a Deus, não há nenhum santo, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro Senhor que não Deus Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Ele é único, meus irmãos. Ele é o Criador dos céus e da terra. E por fim, então, ele diz a esse Deus que eu estou me referindo, que é o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, que não tem outro igual, é somente Ele é Deus, não há outro Deus além dele. Sábio, a esse Deus
seja honra e glória, e aí algumas versões vão trazer ali pelos séculos dos séculos. Aí a nossa tradicional aqui traz para todos sempre. E aí Paulo dá um amém no meio da carta, né? Ele diz amém, ou seja, assim seja. Glória a esse Deus que salva pecadores, que converte pecadores do seu mau caminho. Glória a Deus. Ou seja, a glória de Deus na salvação de pecadores, que é o título da nossa mensagem essa noite. Paulo, então, meus irmãos, termina esse direcionamento a Timóteo nessa doxologia, deixando claro a quem é a glória da salvação. Não é do homem, é de Deus. Apenas algumas aplicações, nós estamos encerrando. Versículo 12, ele vai dizer que dá graças a Deus, ou seja, ele não dá graças a ele mesmo. Ele não diz, olha, devido à minha sabedoria, devido à minha capacidade, devido às minhas decisões, eu estou salvo agora. Ele não disse isso no versículo 12, ele disse, eu dou graças ao que me tem confortado, ou fortalecido em algumas versões, a Cristo Jesus, porque Ele me teve por fiel. Não eu não era fiel em mim mesmo. No versículo 13 e no 14, quando nós vemos Paulo no seu testemunho falando dos pecados dele, né? E no 14 ele falando da graça do Senhor, nós precisamos entender que há um equilíbrio. Geralmente ultimamente muitas igrejas têm se perdido nesse equilíbrio, muitos cristãos também. O que eu quero dizer com equilíbrio? É que a gente precisa ter uma visão equilibrada de nós mesmos. Alguns cristãos, eles só faltam se bater, de tanta comiseração, de autopiedade. Coitadinho de mim, que eu sou um pecador, por isso que eu peco, e eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho como resistir ao pecado, porque eu sou pecador, então eu vou ficar pecando. Coitadinho de mim. Tem pessoas que pensam assim, eu vou mentir porque eu sou pecador, porque eu não consigo resistir. Tem pessoas, meus irmãos, que se criam uma visão de si mesmas por reconhecerem que são pecadores, mas por isso continuam pecando. E outras, então, que por pensarem que agora são salvas, que agora são remidas pelo sangue de Cristo, elas são melhores que as outras pessoas. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que porque são salvas, não posso pregar ali para um mendigo, não posso pregar para uma diarista, não posso pregar para esse aqui, eu não posso conversar, não. Eu sou salvo, estou salvo em Cristo, né? Eu sou filho de Deus, eu não sou daqui, mas eu sou melhor do que essas pessoas. Eu sou melhor do que os outros crentes da minha igreja. Já não ouvimos? Talvez esses pensamentos até tenham passado pela nossa cabeça em algum momento. Isso é desequilíbrio. Quando nós pendemos para um legalismo, é desequilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, meus irmãos. Nós precisamos ter uma visão nossa, equilibrada. E veja que Paulo tem essa visão. No versículo 13 ele diz, olha, eu sei que eu fiz todas essas coisas. Eu sou um pecador. Mas eu sou um pecador remido por Cristo. A graça dele me alcançou. E por isso agora eu vivo a minha vida em gratidão a Ele. Por fim, Deus perdoa os pecadores para a sua conversão. E nós precisamos lembrar que Deus ele também perdoa o pecado dos seus filhos. Eu anotei algo aqui que, estudando, me chamou a atenção. Deus ele não nos perdoou uma vez para a nossa conversão e por acaso ele pensou assim, poxa, eu vou perdoar lá o irmão José e ele não sei que a partir de agora, né, com a fé que eu dei para ele, convertido com um coração de carne que me ama, eu sei que ele nunca mais vai pecar contra mim. Meus irmãos, Deus sabe da nossa luta. Deus sabe que dentro de nós há o pecado ainda combatendo contra o coração que Ele nos deu. Ele sabe que há um velho homem em nós. Então, se nós cairmos em pecado, lembremos que Deus não nos perdoou para que a gente nunca mais pecasse. Ele nos perdoou para que nós lutássemos e odiássemos o pecado e amássemos a Ele e não amássemos os nossos pecados. Foi por isso que Ele nos salvou. E por fim,
Quando pensamos no que Deus fez por nós, assim como Paulo, no final da sua declaração, ele irrompe em glória a Deus. Será que nós nos empolgamos quando a gente pensa na salvação? Ou será que isso é batido para nós? Será que a gente participa da ceia, vem para a igreja, vem para a igreja, senta nos bancos e vai embora, bate ponto? Será que, como Paulo aqui, pensa bem, em Atos 9, essa declaração fazia anos já que Paulo tinha sido salvo. Anos! E quando ele está falando do testemunho dele, anos depois, ele ainda assim exulta na salvação que Deus concedeu a ele. Será que quando nós lembramos da nossa salvação, nós ficamos felizes? Nós ficamos empolgados por ser filhos de Deus? Será que quando nós lembramos de quem nós éramos e de quando Deus operou uma salvação em nós, nós ficamos como Paulo aqui, olha, a esse Deus honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, meditem na sua salvação. Meditem no dia em que Deus chamou vocês, de onde vocês estavam. E lembrem-se desse dia. Mas lembrem com alegria, porque Deus, Ele salva pecadores. Ele enviou o Senhor Jesus a este mundo para efetivamente salvar pecadores. E a glória da salvação pertence a Ele, não a nós. Pertence a Ele que perdoou pecadores, apesar de tudo que eles tinham feito. E põe pecado nisso. Mentira, pensamentos ruins. O Senhor Jesus Cristo disse que se tu olhar para o teu irmão no teu coração, tu disser raca, tu já matou ele. Ou seja, com certeza tem assassino aqui. Eu devo ter assassinado já algumas pessoas. Então, meus irmãos, meditemos na tão grande salvação que Deus nos deu, não porque a gente merece, porque se Ele nos desse o que a gente merece, nós estaríamos na eternidade sob a ira dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai eterno, te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque apesar dos meus erros, das minhas falhas, Pai, Tu tem me auxiliado. Te peço que leve esta palavra ao encontro do coração dos irmãos e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, ó Deus, salvar pecadores, dentre eles nós, que efetivamente fomos salvos, ó Pai. O Senhor nos deu a fé para o arrependimento. Obrigado, ó Deus, porque nós somos filhos Teus, somos ovelhas do Teu aprisco e podemos confiar no nosso bom pastor que deu a vida por nós, verteu o Seu sangue, ó Deus, naquela cruz, para quitar a nossa dívida, para aplacar a Tua ira, Senhor. Obrigado, Pai, por ter enviado este mundo. Perdoa os nossos pecados. Sabemos que fomos salvos, o Senhor nos perdoou, mas ainda há dentro de nós, Senhor, o mal que combate, que nos inclina, ó Deus, a Te desobedecer, que nos inclina, Senhor, a fazer o mal. Pai, fortalece-nos com Teu Espírito Santo, abençoe a Tua igreja aqui em Estância Velha. Traga até aqui aqueles que hão de ser salvos. Usa estas ovelhas aqui, Senhor, que possamos pregar o Teu Evangelho na certeza e na convicção de que Tu tens pecadores que serão salvos. Pai, obrigado porque essas palavras foram escritas há 2000 anos atrás e o Senhor ainda hoje salva pecadores. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos séculos, o Senhor, ó Deus, é eterno. Pai, obrigado mais uma vez por tão grande salvação. Te damos graças em nome do Senhor Jesus, por intermédio dele. Amém. Amém.